Pronto, olá. As pessoas vão entrando. Deixa eu só colocar aqui, Gabi, o título da live de hoje. Peraí. E aí a gente deixa fixo aqui, tá? Deixa eu ver se vai caber um grandão aqui que eu tô fazendo. Publicar. Oi, Bárbara, tudo bem? Peraí, eu vou fixar aqui, Gabi, já te chamo. Fixei. Agora deixa eu ver aqui tua solicitação. Vai entrar? Tamo live. Tamo live e as duas de verde, Gabi. Olha, sem combinar, hein? Que eu Sem combinar. tô preocupada com essa live aqui, porque fui fazer uma make, fui colocar uma roupinha mais assim. Não, mas é bom, né? E aí pra você é super cedo, né, Gabi? Aqui eu já fiz bastante coisa, pra você é cedo. É cedo, 9 horas, não é tão cedo. Eu acordo cedo, né? Por causa da minha rotina, eu acabo acordando cedo, tal. Agora na quarentena eu tô acordando mais tarde, mas antes eu acordava às 5h30 da manhã para fazer yoga e começar minhas coisas, né? Então, tô bem, tô Que bem. bom, que bom. Ó, a Betafly tá aqui, a Gil, beijo, Gil, Oi, Gil. da Califórnia A também. Super Emília. international nossa live. Tá super, super. Bom, Ó, gente, vamos começar. Vamos chamar as pessoas? É legal descobrir isso com a Gil, sabia? De colocar no aviãozinho. como é que faz? Não sei. Eu Você sou. clica nesse avião aí que você vai entrar na tua lista de contatos. Ok. Aí você vai mandando para as pessoas que são mais conectadas, Tá, enfim, vou mandar. para assistirem a gente. Vamos ver. Adri. Vamos ver quem que vê. Deixa eu ver se eu consigo também. Pronto, mandei para Ó, já algumas tô mandando para pessoas. algumas. É legal isso, né? Tem várias Ah, ferramentas legais do Instagram. não, eu tô descobrindo isso agora, né? Que para mim o Instagram era só para colocar foto pessoal e pronto. E agora eu tô usando o Instagram como uma ferramenta de trabalho. É, nós vamos falar disso, é muito legal. E Então, agora até tem a novidade aqui da live, que eu acho que eles fizeram agora na quarentena. Tá vendo esse ponto de interrogação aqui embaixo, no rodapé? no meu não aparece. Não? Então talvez você tenha que atualizar a versão. Tá, Enfim, as pessoas, em vez de mandarem perguntas nos comentários, que fica cheio de perguntas, a gente não consegue acompanhar, ela manda nessa caixinha. entendi. É muito legal. É. Então vamos lá, vamos começar. Nosso assunto de hoje é audacioso, né, Gabi? Muito, né? Porque tô me sentindo a startup no Vale do Silício. É, exato, uma super startup. Olha que case legal. A gente vai falar de como montar seu próprio negócio. Mas, na verdade, esse tema é muito curioso, porque a Gabi me incentivou muito, eu te agradeço. Olha Ela, só. ano passado, não foi que a gente falou de Pô, fazer uma live? Final do não, ano. foi, Esse quer ano? ver? Não, foi. A gente está em 2020. Em maio. Lá, foi em 2018, porque eu estava trabalhando na Kiva, cara. Ah, não, Meu Deus. Não, a gente se não, falou não. em 2018, eu acho. Mas Então se a foi, gente foi falou. 2019, mas foi começo de 2019, talvez. Faz um tempo já, viu? Acho que você nem tinha ainda. Ou você estava Não, não começando. tinha, não Ou você, tinha. ou você estava começando. Mas Eu assim, a estava Gabi eu tava falou. estudando isso. A Gabi, assim, a nossa história, vamos começar do começo, É. vai. A nossa história é bem louca, porque a Gabi eu conheci na Natura em 2000, quando eu entrei, ela já estava na Natura. E ela trabalhava na área jurídica, a Gabi é advogada, ela vai contar a história dela para vocês. E ela era muito amiga da minha chefe, da Rosângela Brandão, lá na Ah, eu tava Natura. tentando lembrar qual era a sua chefe da época, da Era a boa. Ai, Rosângela. querida. E elas viviam juntas. Eu lembro de ouvir várias histórias e dar muita risada com elas. Elas eram super amigas na época e tal. E aí a gente se conectou lá nessa época, beleza. Eu saí da Natura em 2007. E você? Em 2004, eu saí antes. Eu entrei em É, 97, nossa, tô denegrindo aqui a idade. Eu entrei em 97 e saí em 2004 para fazer um mestrado na Inglaterra. então.
E aí, nunca mais, né? Porque acho que na época nem tinha Orkut ainda, ou sei lá, a gente não tinha como manter contato, a gente não tinha como achar Era as pessoas. diferente, gente. Muito diferente. Era muito Aí o diferente. tempo passou, veio o Orkut, veio o Facebook, veio não sei o quê. Aí em 2018 foi que a gente fez Isso, um super bate-papo. um call mesmo, A né? gente fez um call, assim, que eu fui para um café, inclusive, perto da minha casa, e acho que, meu, parecia que a gente estava junta num café. A gente falou de maternidade, a gente falou de como a gente Foi conheceu muito nossos legal. maridos, a gente falou de empreendedorismo, blá, blá. E a Gabi fica lá, me seguindo e me apoiando e curtindo tudo que eu faço. Qualquer negócio que eu abro novo, ela tá lá, torcida organizada de São Francisco, veja bem. E a gente não se vê desde 2004, vê, né? Tete a Pessoal tete. bem, A gente tentou no começo do ano no que você fim, teve aqui no Brasil, foi Natal. no final do Natal, Mas aí você chegou e eu ia embora no mesmo dia, alguma coisa assim, né? Você estava É, não viajando. deu. Não É deu, muito corrido. não era para É. ser, né? E aí a gente vem se falando sempre, trocando ideia, trocando figurinha, dando dica uma para outra, não sei o quê. Ela posta uns pães assim maravilhosos, mesmo antes de começar o trabalho dela como baker, né? Que eu acho baker bem mais chique do que padeira. Hum. E é muito legal a história dela, é super bacana. Então nós vamos falar um pouco disso hoje, mas a gente se conheceu há muitos anos. E a Natura tem isso, né, Gabi? A Natura conecta as pessoas num determinado ponto que depois você encontra na rua, anos Cara, depois. tem grupo de natura, de desnaturados, né? Assim, a Natura, eu fiz aniversário ontem, né? Só para te falar como a Natura é tão especial para mim. O seu Luiz Seabra me liga até hoje, ele me deixou um recado, Jura? ele deixou recado. Então, assim, eu me sinto muito especial porque eu entrei na Natura, a Natura tinha 3.000 funcionários, Flá. Eu saí da Natura, a Natura tinha quase 8.000, e olha como a Natura é hoje. Então, Uhum. assim, ela foi a minha base, né? A base de relacionamento. Porque, assim, eu acho que a gente era muito nova, né? Quando entrou, você é mais nova que eu, tal. Então, assim, aprender não só a lidar profissionalmente com os problemas reais, mas a socializar, a como se portar. Então, foi muito importante para minha formação profissional e pessoal. Eu penso igual assim, você. Eu acho que além do relacionamento, a Natura é uma empresa de relacionamento, eles colocam isso em todos os textos, né? A Gil tá falando aqui, é a base de todas nós. É, É uma super exatamente. mãe, é uma mãezona, mas ela ensina o relacionamento de um jeito muito justo e muito honesto, né? Porque não Desde é as um. campanhas, lembra da Mulher Bonita de Verdade? Cara, não existia isso. Era sempre É, aquela menininha de 17, 16 anos fazendo campanha de maquiagem. A Natura pegava. Você lembra que a Natura pegava as próprias colaboradoras para fazer as é. campanhas, Ou as cara? mães das colaboradoras, né? Pegava as mães das pessoas. E eu falo desse jeito muito honesto, muito justo, porque assim, não era um relacionamento só para crescer na empresa, político, não era Não. isso, né? E até eu tenho assim, eu tenho relacionamento com fornecedor, gente. Olha Fornecedor que de legal. sacola, que eu fazia, lembra? Eu fazia sacola plástica, sacola de papel, e eu tive que dar uma notícia para esse fornecedor um dia de que a gente não ia produzir mais sacola plástica. Então, assim, o negócio dele praticamente quebrou. Se ele não fosse inteligente, esperto o suficiente, rápido, ele não teria transformado. Ele realmente, até hoje, ele faz sacola de papel e sacola de plástico reciclado. Ele super investiu, ele virou, assim, ele fez uma reviravolta. Mas eu fui dar a má notícia para ele de que o negócio dele, que ele, né, faturava milhões de sacolas plásticas por ano para a Natura, ia acabar. E a gente ficou numa amizade, num contato, até hoje. O ano passado eu estava numa feira pela My Bag Studio, né? Minha linha lá de necessaires. E aí encontro com ele lá, gente. E a gente Olha ficou que batendo legal. um papo assim, super gostoso. Super gostoso. Mas enfim, coisas, né? Nostalgia de Natura. É nostalgia. A gente poderia ficar falando da live só disso. Toda a Natura de todo mundo que a gente conheceu lá. É. Altos exemplos, assim. O que eu ia falar agora, assim, para a gente começar, né? Essa live, ela não tem a pretensão de dar dicas, dar receitas, dar, assim, uma dica de ouro sobre Ai, começar não, pelo o seu novo amor, negócio. A gente vai contar um pouco da nossa história de um jeito muito fluido, um bate-papo. A Gabi tem uma história muito bacana de vida que ela vai contar, e por que ela foi para São Francisco e tudo. Mas, assim, a gente vai colocar um pouco da maternidade no meio do assunto. A gente vai falar de como é empreender, se trabalha mais, se trabalha menos, essa história do horário flexível, se ela é verdade ou não. Vamos contar um pouquinho de tudo, né?
Então, Eu acho, Gabi, posso só acrescentar? Eu acho que, na verdade, o nosso, eu digo que o meu caso é um caso de sucesso porque eu tinha medo. Então, eu acho que é mais para incentivar as pessoas a sair um pouco dessa coisa do medo. A gente vai falar um pouco, eu vou falar um pouco disso mais tarde, mas para fazer aquela coisa que está na cabeça, às vezes fica martelando e a gente não faz por medo quaisquer, entendeu? isso, Então, é para a exato. gente talvez incentivar as pessoas mais do que ensinar a fazer um negócio, mas mais, né, incentivar a pessoa a fazer o Isso. que ela tem em mente. Isso. Então, Gabi, começa se apresentando, já conta um pouco da sua Tá, história, da mudança de vida toda e já vai falando da Eat Pão. tá bom. Bom, como a Flávia falou, eu sou advogada de formação. Eu sempre digo que agora que eu sou advogada de formação e padeira por opção, né? A história da padeira talvez não soe bonito, mas eu insisto em usar esse nome para talvez desmistificar essa coisa de que só padeiro é uma pessoa muito humilde ou que chegou de sabe? Porque é um trabalho mais braçal. Existe toda uma técnica por trás do pão, existe toda uma ciência milenar, né? Que vem lá do Egito, dos primeiros pães e tal. E o pão, para mim, ela é a fonte não só de alimento, mas de amor. Quando você divide o pão, enfim, né? A gente pode entrar em várias histórias aqui que sempre vai ter um pão. Uhum. Sempre as famílias, elas estão em volta de uma mesa comendo e o pão tá lá, tá presente. Então, para mim, ele foi surgindo. Eu sempre tive essa coisa da panificação comigo, mas eu não sabia. Então, fui lá, estudei, fiz direito, me formei, né? Comecei a fazer estágio e a empresa foi a primeira empresa, a Natura foi a primeira empresa que foi um trabalho mesmo. Eu estava na Johnson Johnson fazendo estágio e aí, enfim, né? O Luiz Heitor, que era o diretor jurídico da Natura, ele foi da Johnson, aquelas histórias que você vai, né, se conectando, network. E eu fui trabalhar na Natura. Aí, depois de 7 anos de Natura, eu resolvi fazer um mestrado fora, né? Eu achei que era tempo de tentar coisas novas, com medo mesmo, juntei lá minhas economias e fui para a Inglaterra e eu tinha dois objetivos, era fazer um mestrado na minha área, né, de direito internacional, comercial internacional, e de aprimorar o meu inglês, né, inglês técnico e tal. Então eu Uhum. fui para a Natura e quando eu voltei fui procurar emprego. Aí fui para o escritório, depois, né, eu era, como eles chamam, in-house lawyer. E aí o escritório tinha uma dinâmica diferente. Você vai moldando a sua carreira, né? E aí eu voltei para a empresa, fui para a Embraer, e tal. E aí meu último trabalho na área jurídica foi na GE. E numa dessas viagens, né, eu atendia a, a divisão de transportation, que é de locomotivas, que até foi vendida recentemente. Numa dessas minhas reuniões globais, eu tinha que ir para Pensilvânia, peguei um voo de São Paulo a Nova York e sentou uma pessoa do meu lado, que hoje é meu marido, né? E Olha que aí coisa legal. a gente começou a conversar, o Cal, ele é indiano, e só que a grande coincidência de tudo isso e aí vem a história do pão, né? Quando a gente sentou, começou a conversar, na época era aquela novela Caminho das Índias, e eu ficava Ai, tudo a ver. perguntando, eu ficava perguntando todas as coisas para ele da novela para saber se era verdade, a maioria era verdade. Eu falava, não pode ser que existe casamento arranjado ainda, né? E pois existe e tal, enfim. Aí eu fui descobrir que eram coisas culturais, mas o grande lance é que quando eu conheci o meu marido, isso foi em 2010, fevereiro. Em junho, eu já tinha marcado com uma amiga de fazer uma viagem para Califórnia, só que antes de eu encontrar com ela, eu ia ficar fazendo uma semana um curso de pães aqui em São Francisco. Uau! Então, essa foi a verdade, a conexão com meu marido, porque daí eu falei para ele, eu tô indo em junho de férias, tal, e a gente ficou em contato, tal, enfim. E aí eu vim para cá fazer o curso de pães, né? Voltei. Quando eu fiz era 2010, né? Então um pouco antes, eu estava em Belo Horizonte, que eu trabalhei na GE, eu me mudei para Belo Horizonte, e lá tinha uma escola chamada IGA, que é de culinária, e eu me matriculei para fazer o curso à noite, só que não deu para levar, né? Eu trabalhava que nem uma louca,
durante o dia, chegava tarde e tal. Mas então essa coisa sempre ficou, né? Ela sempre esteve presente. E aí, em vários outros momentos da minha vida, tá, um pouco mais incipiente, mas sempre estava lá. E aí eu vim para São Francisco, fiz o curso de pães, enfim, fiquei em contato com meu marido, a gente, né, em 2012, a gente se casou e eu me mudei para cá. E aí, no que eu me mudei para cá, eu tinha ainda o meu trabalho, mas enfim, né, na GE, as coisas mudaram. E aí eu me vi sem trabalho, tentando num país novo, cultura nova, que eu não tinha nenhum network da minha área jurídica. Ai, vocês estão me ouvindo? Congelou um pouco o Oi, som, mas já voltou. Voltou. já voltou? Tá todo mundo me ouvindo? Então, aí eu vim pra cá, eu me casei e vim pra cá, fiquei sem trabalho depois de um tempo, porque cortaram minha vaga, enfim. É, eu tentei, assim, eu fui numa startup, fui tentar trabalhar, e aí era uma coisa que é tão interessante, né? Quando você muda para um país novo, de uma cultura nova, eu não tinha noção do que era essa coisa de startup. Eu já era uma profissional, já tinha, sabe aquela coisa? Então é um pouco de mito que a gente carrega com a gente, né? Por isso a história da padeira, que eu faço questão de carregar, porque eu arrumei esse estágio numa startup que não era pago. E aí eu fiquei assim, como? Eu tenho 15 anos de formado, né, de profissão, disso e daquilo. Mas aí eu já vi que a minha vida estava mudando, sabe, Flá? Minha vida estava mudando. Aí eu engravidei, né? Não, aí eu me matriculei na Cordon Bleu, que daí eu falei pro Cal, eu falei, olha, eu tenho essa paixão, eu sempre tive, eu acho que já que eu me mudei de país, mudei de vida, por que não mudar de carreira também, né? O que que... E aí fui fazer, e aí super curti, voltei a ser estudante, era uma delícia, eu tinha aula todos os dias, voltava para casa com várias coisas, né? Dava para todo mundo, para os vizinhos e tal. E aí eu engravidei. Eu me formei em 2014, grávida de 8 meses, né? Eu tenho minhas fotos estão lá de barrigão, grávida, Que e tal. legal. E aí, enfim, né? Só making a long story short, a gente se mudou para Los Angeles porque o Cal teve uma. Eu comecei a trabalhar numa padariazinha, num café aqui em São Francisco, mas a gente teve que se mudar para Los Angeles porque o Cal arrumou uma oportunidade lá. Só que 1 ano e 2 meses depois, a gente resolveu voltar para São Francisco. É aquela história de, né? A gente Não, foi não adaptou, né? mordido pelo bugzinho do Silicon Valley. A gente voltou para nossa casa em São Francisco, tal, não sei o quê. E aí veio a história do que eu vou fazer da minha vida, né? E eu entrei na Kiva, que é uma non-profit super legal, que assim, eu acho que são das coisas que a Natura tinha essa coisa bacana, é a mesma história da Kiva. Apesar de ser uma startup, ela é super humana, porque ela é de microfundings, né? Ela ajuda pequenos empreendedores com microloans, né? Com micro... Empréstimos. Obrigada, Empréstimos. empréstimo. É. E aí eu trabalhava numa área que era uma área global, tal, de translation, mas eu não fazia os translations, né? Que eles têm essa coisa de traduzir os perfis para várias línguas e eu trabalhava nesse time. Só que uma coisa que eu via era muita, mas muita mulher carregando a família nas costas, fazendo alguma comida. Então, assim, era sei lá, as tipas no Paraguai, a mulher fazia, as arepas, sei lá onde, na Colômbia ou na África. Cara, aquilo foi me chamando uma atenção, que eu falava, meu, assim, eu sou uma pessoa privilegiada, que eu tenho casa, eu tenho família, eu tenho tudo, né? O que que tá me faltando? Por que que eu não tenho essa coragem de empreender? E essas mulheres que não têm nada, elas têm que fazer isso, assim, elas não têm outra opção. E Uhum. aquilo foi me dando uma coragem, uma coragem. E aí eu falei, eu vou fazer. E aí foi onde eu comecei, assim, né, ter essa coragem, a trabalhar, enfim, o meu business plan, que não foi nada demais, mas enfim. E agora hoje você faz na sua casa, você vende, você como que você anuncia as fornadas, enfim, Então, como aí o que que aconteceu, né? Acho que tinha da onde surgiu essa paixão, da onde surgiu essa história de fazer a bakery, né?
Lá atrás, eu ainda não tinha nem ideia de que eu ia ser, que eu ia fazer pão e nem nada. Eu brincava com a minha irmã, que eu falava assim, quando a gente tiver, minha irmã é mais velha do que eu, né? Eu falava assim, quando eu tiver 60, você tiver uns 60, ela tem 7 anos, 8 anos, 67, a gente ainda vai estar Super relativamente ativas. ativa, né? Só que provavelmente eu com 60 anos eu não vou estar empregada, né? Porque eu sempre trabalhei em empresa. É o ciclo natural da vida. Vão vir pessoas com outros conhecimentos e que vai custar menos para uma empresa, né? Do que uma pessoa que está lá há muitos anos. E aí, o que que eu vou fazer da minha vida? Eu não quero simplesmente me aposentar e ficar, né? Fazendo tricô. Lendo. Adoro fazer crochê. Eu ia falar fazendo crochê, mas eu amo fazer crochê. É, mas é o que normalmente Mas as enfim, avós fazem, né? eu falei, mas eu não, né? Eu acho que a gente vai estar muito mais ativa. A gente tinha que montar um café. A gente falava que era Las Hermanas Sisters, que a Ai, gente ia muito montar um legal. café. E aí a vida mudou. Então eu adiantei esse plano em 20 anos, né? Mais ou menos. E aí a história veio. Eu saí da Kiva com essa coisa de que eu vou fazer. Só que tem aquela história, eu não queria simplesmente começar a fazer do nada, assim. Eu me estruturei pelo menos um mínimo, né? Eu comecei a fazer um trabalho com a Karen Cavalcante de montar a imagem do business, né? De como. Que é uma coisa que todo mundo fala hoje em dia, como que é a imagem pessoal, do Isso, marca self-branding, pessoal. É. marca pessoal, alguma coisa. E aí a Karen me ajudou Não, antes disso, com uma amiga, eu fui fazer uma sessão de coaching, porque eu tinha aquela coisa ainda incrustada em mim, tipo, eu estudei, eu fui para Inglaterra, eu fiz, né, São os paradigmas, né? eu Como que você fiz vai largar tudo, né? aquela coisa social, né, de tipo, eu trabalhei só em grande empresa, quem vai comprar um pão da Gabriela Sanches, né? Assim, tipo, quem vai fazer isso? Só que aí, em conversas com várias pessoas, inclusive com o meu marido, ele falava para mim: você acha que a Coca-Cola começou como? Né, vendendo zilhões de Coca-Cola? Não, começou pequeno. Starbucks começou como? Então, assim, o começo de um grande empreendedor, tal, ele sempre começa pequeno, ele começa de algum ponto, né? E aquilo, enfim, trabalhando, né, a história da minha coragem e tal. E aí eu falei, então tá, então vamos começar a colocar no papel as coisas. Eu não quero simplesmente ser super informal. Existe uma certa informalidade, claro, porque sou eu não tenho uma estrutura para ser, né, uma super Uhum. empresa, mas eu quero ter pelo menos alguma coisa formal. Então, eu fui lá, fiz uma empresa, Tudo bonitinho. como uma, Juridicamente tá como uma boa protegida. advogada. Fui lá, fiz empresa, criei um logo, criei um estilo tal. E aí trabalhei essa coisa da marca pessoal e fui fazendo. E aí eu montei uma home bakery, porque eu acho que era um passo importante para mim, antes de eu ir para uma cozinha industrial, que é o próximo passo, e antes de abrir a minha própria cozinha, que é onde eu quero chegar. Então, eu não quis dar o passo maior que a perna, né? O meu medo de começar uma coisa era tão grande e era grande pessoal. Eu acho que era mais o medo de largar uma profissão formal de advogada e virar uma padeira, entendeu? Eu acho que esse era o meu medo que eu tinha. Então eu nunca tinha atualizado o meu perfil no LinkedIn, LinkedIn. Aham. nada, né? Nada, porque eu falava, o que que as Tava meio que se pessoas. escondendo atrás disso, né? Exato, mas aí, por um outro lado, era assim, eu dava meus pães, eu fazia, assava e dava, e todo mundo falava, meu, isso é muito bom, você tem que vender, eu compro, eu sou a primeira a comprar e tal. E aí foi isso, num dos aniversários da Olivia, eu fiz tudo. Eu fiz o bolo, eu fiz o sanduíche, do sanduíche eu fiz o pão, eu fiz o patezinho, sabe aquela coisa? Eu me dediquei. E aí eu Uhum. falava para as pessoas assim, não é possível que você... Não é possível, porque tem aquela coisa aqui também do americano ser muito prático, né? De comprar Uhum. tudo pronto e tal. E eu fiz questão de fazer aquilo. E aí você vê que existe assim, as pessoas se assustam quando, nossa, você, assim, sabe aquela, né? Você faz tudo isso e tal. E tem um orgulho pessoal mesmo, meu, de ter É. feito tudo aquilo e tudo mais. Então, aí eu comecei dessa informalidade.
Mas Aí eu acho que abri uma. essa ideia do susto, Gabi, é muito interessante a gente pegar esse gancho, sabe? Porque as pessoas se assustam porque é muito trabalhoso para quem não sabe, para quem não tem o dom e não tem a técnica. Mas para quem tem, é muito natural, intuitivo, fácil, gostoso, a hora É passa rápido, gostoso. entendeu? Então eu acho assim, para mim a mesma coisa passou, né? Passaram também esses pensamentos todos aí de, puxa, vou largar uma carreira de 15 anos, trabalhei em empresas ótimas, trabalhei só com cosmético, tenho uma história aí, né? Estudei propaganda e marketing, né? É. Mas, cara, você vê que nada é jogado fora também, né? Porque você fez tudo bonitinho, by the book, porque a tua formação jurídica, o teu jeito de pensar, te trouxeram essa base. Para mim, hoje, o marketing, eu tá no digital já, só não tava fazendo live assim, tanta, né? Mas tá no digital, vender pelo Instagram, montar um e-commerce para as necessárias, no caso, já era uma coisa. Então, eu falo, eu sou uma marqueteira que o marketing não vai sair de mim, né? Não, Eu com acho que certeza. eu acho que por isso até que eu criei 3, 4 negócios, porque para mim tem uma certa facilidade. Mas a coisa do gostar e de não ser, né, ser assustador para os outros e não ser para você, tem muita gente que me dá esse feedback dos meus atendimentos. Nossa, Flávia, você faz isso com uma naturalidade, você fala de um jeito tão simples, você passa as dicas de roupa, de guarda-roupa, de combinação de cores de um jeito tão leve. E aí, outro dia eu estava escrevendo alguma coisa para postar, alguma história minha, um texto de biografia, talvez, alguma coisa assim. E aí eu tinha que escrever o que eu mais gostava de fazer. E aí é muito difícil hoje em dia, né? A gente ter os próprios hobbies, né? Com filho, filha pequena em casa, não sei o quê, aquela rotina super corrida, não te sobra tempo para hobby, né? Não tem mais isso. O meu hobby é assistir televisão, é tomar uma taça de vinho à noite. É Enfim, dormir. dormir, essencial dormir. Mas aí eu comecei a pensar um pouco na minha história lá atrás, e eu trabalhei em loja de shopping, né? Alguns anos, acho que uns 2 anos da minha vida na faculdade ainda. E aí, Gabi, eu ia almoçar sozinha no shopping, né? Porque você não pode almoçar em galera, você tem que cada um sair no horário, tem a escala. E aí eu ficava ali na minha hora do almoço olhando as pessoas no shopping, sabe? Tipo, só absorvendo aquele conteúdo todo visual. Às vezes eu prestava atenção numa conversa ali do lado e tal. Mas assim, eu ficava observando as pessoas. E aí eu descobri que eu gosto de fazer isso. Eu adoro sentar na rua, numa praça, num restaurante, num barzinho, num café, qualquer coisa, principalmente sozinha, que você tem, né, todo o espaço mental pronto para isso. E aí eu fico observando as pessoas, o jeito que elas se vestem, mas não no julgamento, sabe? Eu fico observando o que será que passou por trás na hora de escolher essa roupa, qual é a condição de vida que essa pessoa tem, que compromisso será que ela tá indo? Nossa, não ficou tão legal no corpo dela, talvez se a gente mexesse aqui ia ficar interessante, sabe? Com um olhar mais profissional, né? Não, você não julgava as pessoas, você ficava olhando Então, com, é com o seu natural. conhecimento, né? Só encaixando as informações aqui. A Regina está perguntando o que eu faço. Eu sou consultora de estilo. Dentre outras coisas, eu sou empreendedora, eu falo. Eu sou empreendedora do mundo da moda e das tendências. Eu também tenho uma marca de necessários e organizadores de viagem, que a gente acabou batendo o maior papo no começo, eu não me apresentei, mas depois eu conto. Ah, é verdade, desculpa, Flávia. Então, e a Regina está escrevendo aqui também, ó, People Watch, que ela adora ficar observando as pessoas. É muito curioso. Tem um monte de gente também que estuda comportamento do consumidor, que estuda antropologia, não sei o quê, e que curte ficar olhando a vida alheia, né, de fora. Assim, é muito legal. Mas é Ô, isso. Flá, Aí mas até... conta um pouco já pegando o gancho da Regina, que está perguntando, conta um pouco das suas 4 empresas, porque 4 arrobas. Eu tenho 4 4 arrobas. arrobas com 2 filhas pequenas em casa, né? Vamos falar um pouco dessa coisa de Vamos. administrar tempo e fazer as coisas, É. porque eu acho que era um dos meus medos também. Como eu vou fazer tudo isso? Que eu só tenho uma filha pequena, né? Eu esperei a Olivia conseguir ir para a escola o tempo todo para eu ter um tempo livre. Você não, você já foi fazendo no Grávida. borbulhão, né? Então, a minha decisão até, ela foi muito A minha decisão, ela tem dois drivers, assim, de decisão muito fortes. Um, que eu queria ter uma independência de tempo, né? Não era nem flexibilidade de tempo, era independência. Eu falava assim para mim mesma, não é possível que eu preciso prestar conta de horário. Olha como mudou, né, hoje com a quarentena. É, Não é é. possível que eu tenho que estar lá às 8 da manhã, sendo que eu só tenho reunião às 10. Não é possível que não dá tempo de ir na academia, de me cuidar, de tomar um café da manhã demorado com meu marido, conversar e tudo. Então eu queria essa independência de tempo e eu queria também ser mãe.
Então eu estava no processo de tentar ser mãe, de tentar engravidar, nananã, e às vezes eu me pegava pensando, puxa, tá, eu vou ser mãe um dia, eu vou conseguir, e eu vou trabalhar, eu vou sair de casa às 8 da manhã e voltar às 7, 8 da noite. Como é que eu vou curtir isso, né? Como vai ser? E eu via outras colegas, né, mães, que estavam ali se desdobrando, fazendo mil ginástica, rodando mil pratinhos e viam muito pouco seus filhos, né? É claro que tudo tem a ambição que você quer, o plano de carreira que você quer, tem que colocar tudo isso na balança, gente. Não tem certo e errado, Ah, né? Mas tem que colocar na balança. São momentos, são desejos, são ambições, o que que vem mais forte dentro de você. Daí isso vinha muito forte para mim. E aí eu fiz, enquanto eu tentava engravidar, eu fiz coach também com a Renata Ortolani, que também foi da ah, Natura. E aí ela falava, Flávia, super tranquilo fazer esse teu coach, porque você já sabe o que você quer. Eu, na Quem Disse Berenice, que foi meu último trabalho, Gabi, eu tinha entrado em contato já com uma pessoa que era consultora de imagem e de estilo, né? A minha chefe, eu falo que ela me jogou para fora da empresa, praticamente. Porque a minha chefe me pediu um dia para procurar alguém que fizesse para gente um workshop de cores. Como a gente trabalhava com maquiagem, então tinha que entender muito de cores, de harmonia, de como combinar, etc. E aí, sem procurar muito, coincidentemente, me veio, né? Chegou, caiu na minha mão o cartão da Ana Vaz, que é mulher do Marcos Vaz, que foi da Natura também. Você não chegou a conhecê-lo. não. Então, imagina, ele foi fazer uma palestra no Boticário e eu fui conversar com ele e ele me entregou o cartão da mulher dele. Então, E a olha quem como disse Berenice era do Boticário, né? é uma empresa do Grupo Ah. Boticário. Então, olha assim como, né, o universo, sei lá, o cara lá de cima vai costurando tudo para aquele negócio chegar no teu colo, né? E aí entrei em contato com a Ana, comecei a seguir as coisas que a Ana fazia. A Ana trabalha em Campinas, mas ela é super fera no assunto. Ela já está há muitos anos nessa história de consultoria de estilo, ela tem muito curso e tal. E aí ela foi fazer o workshop de cores na Quem Disse Berenice. E dali para frente eu me apaixonei por essa carreira. Eu fiquei assim vidrada. Eu ficava seguindo todas as consultoras e vendo como funcionava, como não funcionava. E aí, quando eu fui fazer o coach com a Renata, ela falou que já estava muito claro que eu queria isso. E além disso, depois a gente resgatou que na minha família, minha avó e minha bisavó foram costureiras, É, né? eu E lembro da aí você começa história. a remexer na caixinha do passado, né? Vai acessando o teu inconsciente, tuas histórias. A gente em casa somos três mulheres, três filhas mulheres, né? Eu e minhas duas irmãs. E a minha mãe, que herdou da minha avó e da minha bisavó essa coisa de olhar para a roupa, para os detalhes, para os acabamentos, a gente tem uma cultura interna, eu chamo de cultura interna da nossa família, que é quando a gente vai para um casamento, ou alguém vai para um casamento, a gente sempre no dia seguinte se liga, se fala para saber como é que estava a noiva, quem fez o vestido, como que era o modelo do vestido, e as madrinhas que cortavam, e a mãe da noiva, e a mãe do noivo, blá, 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 blá. É uma fofoquinha saudável para falar sobre roupa, né? E isso já vem Moda, da. né? Então, já vem da minha mãe falando com a minha avó no telefone, entendeu? Eu lembro disso, de saber como estava vestido. E minha mãe vê o Oscar, minha mãe acompanha o Oscar há muitos anos, eu nem vejo às vezes o Oscar, mas no dia seguinte ela fala quem estava bonita, quem não estava. Enfim, é uma coisa muito cultural nossa, da nossa família. E além do people watch aí, né? De ficar observando as É. pessoas e ficar só absorvendo esse conteúdo. Então foi uma mudança muito natural, mas foi muito motivada pela maternidade, sabe? Também. E o meu maior medo, e que ainda não lido 100% bem com isso, é a questão financeira, né? Porque eu saí sabendo que ia ganhar menos, né? É muito difícil chegar no patamar de um salário de cargo alto em empresa grande. Com benefícios e tudo mais, né, Exato. Flávia? Plano de saúde, carro, aquelas coisas todas. Carro, seguro, E tudo. mesmo com o apoio do marido, o apoio emocional, moral e financeiro, Financeiro. tarará, ainda é, sabe, é uma coisa que para as mulheres que estão aqui ouvindo a gente e quiserem abrir seu próprio negócio, às vezes pode dar super certo rápido, mas é uma construção de muito médio, longo prazo. Você tem que pôr tijolinho sobre tijolinho, ficar tranquila que vai crescer, vai dar certo, vai vingar e fazer com paixão, né? Que é o que você falou dos pães, que você já cozinhava e assava e fazia bolos, tudo com muita paixão e queria estudar isso já há muito tempo. É, eu acho que, ó, só para falar uma coisa que eu acabei não comentando, nesse meu projeto, nessa minha transição, né, do que eu quero fazer e tal, tem um grupo, para quem quiser olhar, chama I Relaunch.
né? Eu me relanço. E Uhum. essa mulher, é muito interessante essa história. Então, ela fez um workshop aqui em Stanford. Em 2018, eu fui lá assistir, que era justamente isso, para quem quer mudar de carreira. O foco dela é a mulher que está parada há mais de 2 anos, não, mais de 5 anos ou 4 anos, com 2 anos no mínimo de experiência, porque ela teve que cuidar de filho, ou cuidar de família, de pai, mãe e tal. O foco é mulher, é mais para qualquer pessoa, homens também, que queiram voltar ao mercado de trabalho e não conseguem, porque eles ficaram defasados por conta de tecnologia e tal. Então ela fez esse workshop e hoje ela é uma empresa, cara. Ela conseguiu reunir Google, Facebook, todas essas grandes empresas e montar estágios remunerados de 8 semanas, tal, para essas pessoas, porque o que ela sempre disse? É, as pessoas têm conhecimento, elas estão meio enferrujadas, né, no lidar de hoje em dia, talvez não conheçam uma tecnologia, tal, mas elas, assim, ninguém tira esse conhecimento de você. Então é o que você falou do marketing, eu do legal, ou até de Uhum. trabalhar mesmo, de se relacionar com pessoas. Ninguém tira isso da gente. Uhum. E aí, eu fui assistir uma palestra dela, né? E aí, ela convida um monte de gente. Uma das coisas que era primordial é você tem que saber o que você quer. Isso é importante, porque fica muito difícil alguém poder te ajudar ou você buscar um emprego se você não tem, não sabe. E é difícil mesmo você saber o que você quer, principalmente quando você quer transicionar, né? Sair de um emprego para outro. Então, uma das formas de saber é trabalhar numa non-profit, né? Uhum. Vê lá o segmento que talvez te agrada mais e tenta trabalhar. E aí, assim, né? Tem várias formas. Tem tanto trabalhar de casa, se você for no TED, né, ou TEDx, eles aceitam voluntários para fazer traduções dos subtítulos lá para qualquer língua, de línguas para línguas. Então, Que se, legal. vo, se você sabe super bem espanhol, você pode fazer para o português ou para o inglês, enfim. Isso é uma forma, e você trabalha de casa. Tem, como que é? Translations of the World também. Tem várias formas de você poder se aventurar para novos campos, né? É. Mas o mais importante, e aí, quando você tem uma certeza do que você quer, é transicionar. Talvez por isso tenha sido tão fácil para você e para mim. Para mim foi uma coisa um pouco mais social, tal, mas assim, eu sabia que eu gostava daquilo. Eu sabia que eu gostava de. Eu tinha, sei lá, 13 anos, eu fiz o meu bolo de aniversário, porque na época, sei lá, a gente, né, não tinha dinheiro para ficar comprando Isso. bolo, essas coisas. É. Eu fiz meu bolo, aí eu era mais nova, eu lembro que eu pedi para minha mãe para fazer sonho comigo, porque a vizinha tinha feito, eu fiz toda a massa, só que eu pedi para ela fritar o tal do sonho. Então, assim, inconscientemente, eu já tinha essa meio que paixão para panificação, para, né, Sempre, culinária, sempre assim. vem. Eu acho que um dos trabalhos mais significativos que o coach faz, e que eu acho que a gente pode jogar isso aqui para todo mundo testar, é escreve a história da sua vida. Isso. Né? Coloca no papel mesmo, desde o dia que você nasceu até hoje, e depois lê e relê isso, porque vai vir material rico, sabe? Sobre. E a cabeça vai arejando, você vai lembrando de coisas, porque alguma coisa você gostava de fazer quando criança, né? É. Ou quando mais jovem, ou só de ouvir as pessoas falarem em volta de você já dá um sentido, aquilo, tudo. Mas voltando a falar só dos 4 arrobas para terminar, e Jorge, só faltam 20 minutos, veja como passa rápido. Então, daí, depois de virar costura de estilo grávida, né? Eu pedi demissão do Grupo Boticário grávida, comecei a atuar e foi muito louco, porque eu já comecei com um monte de cliente no primeiro ano, então, gravidíssima, eu trabalhei pra caramba. Assim, amigos, né? Indicações, por aí vai. Que é como começa, né? As pessoas não podem achar também que vai vir um estranho que viu você no Google no teu primeiro ano e vai comprar teu serviço, teu produto. É muito mais o networking, o seu boca a boca aqui perto de você. E aí, Amigos, Flá, amigos. A gente fica com amigos, vergonha de falar dos nossos sonhos, aspirações com os amigos, mas é a partir deles que a gente é que começa os nossos surgem, negócios. surgem novas ideias e surgem os negócios e surgem os clientes, né? É isso. Exato. E aí, bom, aí depois em 2018 criei o Trends in the City, que é um projeto de tour de lojas aqui em São Paulo, para quem trabalha com varejo, com moda, com design. Sou eu e minha prima, a sócia.
A Lucila tem muita experiência em varejo, trabalha com isso há muitos anos, ela é mais velha do que eu, então tem uma super bagagem. Depois, na mesma época, nasceu a My Bag Studio, que é a história das necessaires e organizadores de viagem. E aí a minha mãe é sócia nisso, porque minha mãe também trabalhou com bolsas lá atrás, há um Olha tempo. só. Então ela também tem essa bagagem aí de costura, de acabamento, de bolsa, de onde comprar as coisas e tal. E agora eu criei a Bench, que é uma plataforma digital para falar de estilo de um jeito mais democrático, mais fácil, uma linguagem simples, mas também muito profissional. Que eu tenho uma outra consultora de estilo, uma concorrente minha que virou minha sócia, né? Então, o mundo está mudando, a gente já estava nessa pegada aí de que não tem concorrente, tem É, parceiros. E a colaborador, né? gente, quando a gente divide, a gente multiplica, né? A gente divide conhecimento, a gente acaba multiplicando de uma certa forma. Então é isso, os 4 arrobas são esses. Agora, Gabi, conta um pouco da história da maternidade. Eu contei como foi para mim e É, ainda vou contar como está sendo agora com uma com criança de 1 duas. ano e Mas a aí outra... você esperou, você falou que você esperou a Não, Olivia então, crescer. aí a história foi... Aí eu engravidei quando eu terminei o curso, né? E aí era conversa com meu marido. Eu falava assim, para eu trabalhar em algum lugar, eu tô começando uma profissão nova, eu vou ter que me dedicar horas, eu vou ter que me dedicar Madrugadas, 10, né, no 12 restaurante. horas, É. exato. Eu comecei a fazer um estágio grávida, eu acordava às 4 da manhã. Aí eu falei, não vou fazer esse estágio, eu não preciso fazer esse estágio, né? Começar às 4 da manhã. Aí eu fui fazer, e é uma das coisas por isso que eu tô fazendo de casa também, mas eu chego lá. E aí, enfim, grávida, a Olivia nasceu, aí eu falei, eu vou me dedicar, eu tô nos Estados Unidos, sozinha, eu não tenho, aqui não é, né, diferente do Brasil, que eu sinto falta, mas assim, eu entendo também, é um outro estilo de vida. Você não tem aquela rede de apoio, né? Eu não tenho Uhum. mãe aqui para me ajudar, eu não tenho irmã. Você contratar uma babá, eu até tinha uma ajuda 3 vezes por semana, meio período, é super caro, Super né? Você caro. paga US$ 20 a hora, gente. Imagina, não, né? Você tem que de fato ganhar muito dinheiro para conseguir, porque essas pessoas também têm famílias para sustentar, né? Então, Uhum. assim, eu não tinha essa rede de apoios, né, que a gente tem no Brasil e que eu sinto super falta. Então eu falei, eu vou me dedicar. Vou me dedicar à Olivia, e é isso, já que, de novo, da transformação. E hoje eu vejo isso uma coisa tão legal da gente conseguir enxergar nossas transformações e abraçar isso. Que chato seria você ficar na mesma toada, né? Anos e anos da sua vida. Que bom que a gente se Monótono. adapta. O ser humano se adapta, o ser humano é criativo. Então, assim, quando você está aberto, as coisas fluem. E aí foi o que aconteceu. Aí eu falei, Olivia vai falar português. Isso Então, eu bora. não abro mão. É, E é. foi aonde eu comecei. Aí eu, né, cuidando da Olivia, tal. É fácil? Não é. Eu tenho só uma e não é fácil. Não é fácil. Eles ficam te challenging o tempo Testando. todo, É. toda hora, mas é muito gratificante, apesar do trabalho todo, é ótimo, gratificante. Então, assim, hoje a Olivia, ela tá, eu brinco que ela vai ser uma youtuber, né? Que ela fica assistindo esses vídeos e aí ela quer ficar fazendo vídeo e ela faz os vídeos em português. Oi, meninos e meninas, eu acho tão Ai, que engraçado. fofura. Aí ela mete o inglês lá, please comment below, né? Assim, é muito divertido, né? Então, no fim das contas, foi aí que a Olivia, eu falei pro Cal, então tá bom. Eu tô aqui fazendo as minhas coisas, enquanto isso eu sempre fui fazendo, cozinhando, tal, não sei o quê, fazendo os meus pais, mas eu, né, nenhum objetivo financeiro aparente. Aí quando eu decidi, eu fui fazer, que é uma coisa que eu acho legal também a gente falar de cursos online, porque assim, eu tinha essa coisa de, ai, né, mas pão eu tenho que pegar e tal. Eu acho que tem sim que pegar, e eu já tinha feito tantos disso, mas eu já estava num nível que eu poderia fazer um curso online. E aí eu Exato. fui fazer um curso online com uma mulher no Rio, que é a Ananda Benites, que ela é super mega master plus, assim, sabe? Ela é muito foda de ensinar os macetes para você fazer em casa, tal. E veio dela também essa coisa de, cara, se você faz 2 pães, vende. Você não Uhum. precisa ter, né, Uma fazer marca, 1000, né? Uma né? porta, uma Você não marca. precisa fazer, assim, é de pouquinho, faz o quanto você consegue fazer. Se você fizer 2 pães por dia ou 5 pães a cada 2 dias, é melhor do que nada. E aí é onde você Uhum. começa. É óbvio que, voltando lá para aquela
iRelaunch, uma coisa que eles falavam e é verdade, se você não tem, né, um aporte financeiro de alguém, se você não é uma startup que tem um investidor, é, e se você pode contar com o seu parceiro, que é o meu caso, né? Então, assim, o Cal é o que põe tudo aqui em casa e eu que vou e faço as aventuras. Ele fala: se alguém pode fazer a aventura aqui é você, eu adoraria estar no papel diferente. E é verdade. Então, assim, hoje eu abraço isso como uma startup mesmo. Assim, Uhum, estou tentando coisas. A minha casa é um laboratório. uhum. E aí, a Olivia, então, com 3 anos, ela conseguiu, né? Aí ela vai para a escola, foi para a escola, e aí foi aonde que eu comecei com todos os planos. Então, hoje ela vai para a escola, como eu não tenho babá e tal, ela vai para a escola das 8h30 às 4. Tá. Ah, já é um bom Então, período para você trabalhar. exatamente. Então eu consigo, assim, às vezes não dá tempo, às vezes o pão é traiçoeiro, ele precisa de mais tempo para crescer. É. Mas eu pelo menos consigo fazer as coisas entre esse período das 8h30 às 4, que é onde eu me organizo. Então, por enquanto, eu faço uma fornada por semana. Eu uso o Instagram para Divulgar. para divulgar. E aí eu tenho uma lista de e-mails, que é o meu mailing list hoje. E aí, assim, quero criar, eu tenho que criar ainda um website para criar um Uhum, MailChimp. Então, assim, uhum. óbvio que são coisas que são, né, bullet É um check, points que eu um quero, checklist. É. que eu quero ir fazendo, mas que eu já começo, assim, e aí é aquela história, não espere ter tudo para começar a fazer, porque esse era um dos meus erros também. Eu falava assim, enquanto eu não tiver tudo, eu não vou. Não, você está perdendo tempo. É, tem Então, uma frase que muita gente fala, empreendedores, que é assim, feito é melhor do que perfeito. Então se joga exato. para fazer e depois você arruma, corrige e aprimora aquilo. Exato. Hoje eu fico assim, possessa quando alguém comenta negativamente alguém na internet fazendo alguma coisa. Ai, eu, para fazer isso, não fazia. Você não está fazendo nada. Ele está Uhum. fazendo alguma coisa, ou ela está fazendo alguma coisa. Então, assim, ela está aprendendo com próprios erros. E é isso que eu estou fazendo hoje. Eu aprendo com os meus próprios erros. Né? Óbvio, tem fornada que não sai do jeito que eu gostaria. Aí o que acontece? Eu entrego e falo para a pessoa: olha, você tem um pão de graça. E aí, assim, a minha sorte é que as pessoas, elas confiam no meu trabalho, elas gostam do meu trabalho e assim, é o jeito que eu tenho de compensar alguma coisa que só eu sei que deu errado, porque a pessoa não sabe que deu É, às errado. vezes você nem comenta porque realmente ninguém nota, né? Não, então, eu comento porque eu sou muito. Ah, não, imagina, né? Para mim, né, o meu padrão de qualidade. É claro que isso vai melhorando com o tempo, você vai percebendo que isso é um detalhe muito pequeno, mas é a forma com que você encontra para trabalhar. Então, hoje eu consigo, com Lívia na escola, fazer essas coisas. Com a quarentena, eu acabei parando as minhas fornadas. E eu tô pensando em voltar no final de semana, porque eu fico com ela durante o dia Uhum. enquanto o Cal trabalha. Trabalha. É. E aí, final de semana, eu posso conseguir essa flexibilidade, de eu conseguir um tempo maior para conseguir fazer os pães e entregar, e É ele o que eu fica com ela faço. um tempo maior. Por isso que a live está sendo num sábado, porque É, realmente eu só consigo trabalhar e ficar um pouco em paz no sábado e no domingo, e aí tudo bem, os dias não são mais diferentes, né? A gente não tem mais programa de fim de semana. é. Então, E tá aqui, todo e mundo em aqui a casa. escola só vai voltar em agosto, teoricamente. Então, eu falei, poxa, eu vou ficar até agosto sem fazer. Eu conquistei um pouco, né, um público cativo aqui. Eu tenho pessoas que compram meu pão toda semana. Uhum. Então, para mim, isso é uma mega E não satisfação. são só brasileiros. Como é que você fez a primeira divulgação? Amigos, foi o que você falou no início. Então, aí a história, o que conta? A sua rede de relacionamentos, os amigos, as mães e os pais dos amigos Da da Olivia na escola, escola. é. É. Então, o que eu fiz foi, eu achei que isso foi uma coisa interessante que eu recebi elogios, né? Eu precisava saber da minha capacidade. Eu não sabia a minha capacidade ainda para fazer os pães em casa. Então, eu fiz uma lista de pessoas, perguntei se elas queriam participar durante um mês de cobaias, né? De guinea pigs. Se eles queriam testar os meus pães, para eu testar a minha capacidade. A minha capacidade era fazer o pão, fazer a fornada, embalar e entregar, porque eu faço Uhum. tudo. E aí eu entregava, durante um mês eu entreguei para 10 pessoas de graça.
E aí, em troca, eles completariam um questionário para mim, para eu saber o que poderia melhorar, o que estava dando certo e tal. E foi super bacana. E aí, assim, essas 10 pessoas entraram no meu mailing list, eu fui aumentando, aí eu tive pessoas que foi indicando, sabe aquela história? Assim, É. meu mailing list não é gigante, mas são pessoas que eu consigo manter um business. E aí no Instagram, tem pessoas que me acharam no Instagram, que moram aqui. Então, assim, o meu público ele é variado para entrega de pães. Eu não tenho só brasileiro, mas no Instagram tem bastante brasileiro que me segue, que mora aqui, inclusive, Legal. né? Então, Legal. assim, eu comecei através da escola da Olivia. Muito legal, muito legal. Isso é muito inspirador, né, para as pessoas, porque o que você falou É, de fazer de graça, eu também. No começo eu atendi algumas pessoas de graça na consultoria de estilo. Por exemplo, no negócio das necessaires, dos organizadores, como é produto, nossa, o primeiro ano, aniversário de todo mundo, todo mundo Natal, ganha. presente de Natal, todo mundo ganha, porque se não conhece o nosso produto, como é que vai falar bem do nosso produto, né? Exato. Então também não ter vergonha de dar o seu pão, de dar a sua necessaire, de dar o que você Não. faz, por menor que seja, por mais simples que seja, ou que precise ainda de alguns ajustes, enfim, tem que se jogar, tem que Eu se acho jogar. que o grande senão aqui é não tenha vergonha de oferecer para amigos uma coisa que você faz. Se você faz crochê e você fez uma toalhinha, sabe, eu acho que a maioria das pessoas que eu dou um pão, elas reconhecem o Uhum. valor envolvido naquilo, né? Não só do trabalho, mas do alimento. Então, assim, às vezes eu ficava, ai, a pessoa vai querer meu pão, imaginam, né? Um pão, quanto custa um pão, sabe? E não é pelo valor financeiro, né? É pelo gesto, Pelo é trabalho envolvido, pelo pelo trabalho estudo. envolvido. Então, assim, eu acho que com essa história do pão, eu aprendi duas coisas, Flávia. É usar os amigos como referência. Óbvio que vai ter gente que vai falar, né? Que é a história do, ai, fazer isso no Instagram, eu prefiro não fazer. Uhum. Ele vai estar lá não fazendo enquanto as outras pessoas vão fazer, sabe? Exato. É. Então, assim, e tirar um pouco dessa roupagem de, pelo menos para mim foi isso, né? De, eu estudei tanto, eu investi tanto na minha carreira de advogada e agora eu vou fazer um pão, que é uma coisa muito mais, É. teoricamente, menos intelectual. Quebrar os paradigmas, né? E não é, gente, tem tanta gente bacana fazendo isso, sabe? Tem tanta gente que veio de startup. Aí no Brasil eu tenho uma lista de pessoas que fazem pão que eram profissionais de Uhum. Google, Uhum. sabe? Tem a Isa, que era Tavares, que ela era modelo, e hoje ela é uma super padeira bacana. Tem a Uhum. Flávia McClure, que era uma bióloga. Tem a Beth Bakery, que trabalhava, não sei se era no Facebook ou no Google. Ou seja, e estão bombando, cara, e estão fazendo coisas super legais. É muito legal, é muito legal. E aí, É, assim, a história da vergonha também, eu acho que se encaixa muito no que a gente está fazendo hoje, né? Porque o mundo agora vai ser 100% digital, né? Tem até uma frase tudo. do Bill Gates que parece que é super antiga, e eu ouvi numa live essa semana e fui procurar essa frase, e ela existe mesmo. E o Bill Gates, há muitos anos atrás, já disse que no futuro vão existir dois tipos de empresa. Aquela empresa que é digital e aquela empresa que quebrou. É. Então, assim, o mundo hoje com a quarentena e pós-quarentena, o que vai ser daqui para frente, tem que usar o Instagram mesmo para divulgar, tem que dar as caras aqui, como a gente está fazendo, contar um pouco da nossa história, né? Daí vai o personal branding que a Gil trabalha tanto. Se a gente não conta a nossa história, a gente também não agrega valor àquilo que a gente faz. É, Né? Porque quem está por trás fazendo, de quem é esse pão que eu vou comprar? Puxa, tem um diferencial. É a Gabi, brasileira, que mora em São Francisco, que era advogada, largou tudo, nananã, tem uma filha pequena. Ah, de quem que eu vou comprar o serviço da Flávia? Ah, a Flávia, ela estudou, ela veio de uma família já que fala de roupa, e tem toda uma história por trás, né? E tem Então, uma assim, coisa também, né, Flávia, que a gente tinha comentado isso antes, que vale lembrar, é que não é porque eu tô fazendo pão, eu não estudei. Não é porque você tá fazendo consultoria de moda, você não foi estudar. Cara, eu fiz Cordon Bleu, eu fiz uma das melhores escolas de panificação aqui do mundo. A San Francisco Baking Institute, ela é referência para quem quer fazer pão, né? O povo. Então, assim, eu investi também, né? Eu nossa, eu investi para invisto, burro. eu invisto. Teve um ano que eu fiz 11 ou 12 cursos no ano inteiro, sabe? Tipo, um curso por mês para
minha área não é certificada, né? Tá, a Mas, sua Flá, também não não é é. mais gostoso estudar isso do que É estudar? muito Caralho, do que eu ficar, né, estudando planejamento financeiro e tal, que também é importante pra gente, né? é E importante, aí, a mas outra coisa super legal de falar nesses últimos 6 minutos é assim, gente, não tenham a ilusão de que trabalhar para nós mesmas é mais tranquilo, é mais ah, fácil, vou ter mais tempo de brincar com a minha filha, de buscar na escola, tal. Eu falo isso pro meu marido. Eu falo, olha, a gente que é dono do nosso próprio negócio, a gente pensa no negócio 25 horas por dia. você trabalha 25 horas por dia. Você está 25, não é nem respondendo. 24, porque você vai dormir, você está pensando num problema. Você sonha tal coisa, você anota porque é uma ideia. Você vai tomar banho, você lembrou de um outro negócio que você esqueceu de fazer, que era semana passada. Sou eu que faço tudo, que emito nota fiscal, negocio, vou numa empresa se quiser fazer palestra comigo. Então, sou eu que vejo tudo. Então, assim, é muito trabalhoso. Então, não tem a ilusão do tempo livre. Tem um tempo flexível, que você vai ter que saber lidar com essa gestão do tempo, né? Sim, Mas não você pode existe tempo pegar a sua livre. manhã e não fazer, e se dedicar à sua filha, que seja, mas aí essa manhã virou noite para você trabalhando, né? Exato, Ou final de exato. semana. Virou trabalho acumulado, virou estresse, porque você tem uma ansiedade, às vezes, de lidar com, né, de terminar a tua É. lista de pendências. Então, assim, tem a questão da grana também que eu falei, né? Assim, precisa estar muito bem estruturado e assentado na tua casa, entre o casal, ou se você tem reservas. Eu fiz reserva, tá? Então, antes eu planejei um pouco isso, fiz reserva. Não tá assim super me quebrando o galho, então tem um momento que você vai ganhar menos. Eu tive, né, engravidei 2 vezes, aí você tem a licença maternidade 2 vezes, então você dá uma pausa. Agora com a pandemia não dá para eu atender. Então, Ô, assim, Flá, mas eu acho que isso é muito importante, assim, a independência financeira, principalmente para gente que é mãe, mulher, empreendedora, ela virá, mas tem que ter persistência. Então, assim, não fique pensando que você vai ganhar rios de dinheiro. Eu, assim, né? Eu não perco dinheiro, graças a Deus, mas assim, eu ganho muito pouco, se for pensar, né? Eu ganho bem pouco, mas aquele pouco já é o suficiente para eu reinvestir no negócio, para eu, né? Já eu pensar daqui para frente o que eu vou fazer. Então, assim, é de é, pouquinho em pouquinho que a exato, galinha enche o papo. tijolo por tijolo. Meu marido sempre fala, ainda não virou, não deu certo, não é que você está ganhando exatamente aquilo que você ganhava antes, mas um dia pode ser que esteja. Né? E o quanto é o que você precisa? Isso também eu aprendi num outro papo aí, falando sobre dinheiro, sobre abundância, que às vezes a gente precisa refazer nossas contas, né? Resetar um pouco o nosso cérebro de quanto eu Muito, preciso. Porque aí, a partir do muito. momento que você largou uma empresa lá para trás, largou uma vida mais estressante, quer ficar mais perto da família, não sei o quê, talvez o que você precise seja menos, entendeu? Então, se eu Muito. atender X clientes por mês, se eu fizer isso, eu tenho aquilo que eu preciso para sobreviver, entendeu? Sem grandes ambições e tal. Ou se você tem ambições, coloca isso no papel. Você precisa ter metas, né? Não tem problema ter ambição, não tem problema nenhum É, trabalhar 24 horas, não tem problema nenhum os seus filhos ficarem com com outras alguém. pessoas para É. cuidar. Eu acho que assim, é fora de julgamento aqui. Eu fiz isso porque eu não queria ficar em casa cuidando de filho o tempo todo. Eu queria fazer alguma coisa que eu gostasse, e aí isso veio, né? O que que eu gosto de fazer hoje? Eu gosto de fazer pão, caramba, eu gosto. E Uhum, ponto. E aí eu pus isso em prática. Óbvio que eu uhum. adoro ficar com a minha filha, óbvio que eu gosto de ficar com meu marido, mas tem horas que eu preciso do tempo para mim, para fazer as minhas coisas no meu tempo, no meu ambiente sozinha. Então, A gente é a mãe que a gente pode ser, né? Que a gente consegue ser. Então, não existe mãe 100%, mãe 24 horas, não e a existe gente não mãe nasceu perfeita. mãe, né, Flávia? A gente nasceu uma É, pessoa, mulher, depois que a gente vira mãe, né? É virou difícil mãe. também. E os nossos filhos também precisam dessa independência, não de ter uma mãe 100% do tempo ali do lado, em Sim, cima, para se desenvolverem, crescerem, né? A partir do estar sozinho, que a gente acaba arranjando jeito de fazer as coisas, né? É isso, é, para criança é. também. Deixa eu ver aqui, tem uns comentários interessantes. Ó, você inspirou uma amiga minha, a Lígia, aí, Gabi me inspirou, parabéns, Olha que legal. adorei. Aí aqui a Bárbara, que é uma amiga minha ginecologista, uma observação: mulheres com capacidade de se reinventar, isso é personalidade. Estou me reinventando na quarentena. Isso porque meu trabalho é o mais careta e formal possível. Então imagina como é que uma ginecologista pode atender na quarentena, né? Como Exato. que virar? A telemedicina está aí, os planos de saúde abriram essa porta, essa exceção, estão permitindo isso, mas às vezes não dá, né? Tem coisas que não É. dá, que tem que ser muito
pessoal, personalizado, ao vivo. Que mais que tem aqui de apoio de maridos? Ela tá falando, parece machista o comentário, mas o apoio familiar para esta reinvenção está na história das Não. duas, da live e também na minha. Assim, claro, ou você tem uma super reserva que você construiu desde muito tempo, e aí você se joga, né? Tem muita gente que opera sozinha, que é, né, ou divorciada e tá empreendendo sozinha, mas tem que ter uma reserva, né? Eu tenho uma super amiga que é da Natura também, que ela foi uma das primeiras a sair e vai acabar. Depois Vai eu conto essa acabar, vai história. cair. É. Então, gente, Gabi,